Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade. Hoje eu estou aqui com ela, minha amiga Lilian Arraes, ela que é médica, que já esteve no Tempo de Qualidade, né, Lilian? A gente estava com saudade, chamou ela de novo. Na época nós falamos sobre câncer de mama, não foi? Foi. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante quanto, que é a doação de sangue. Agora, no último dia 14 de junho, nós comemoramos, né, o Dia Mundial da Doação de Sangue, do doador de sangue. E aí nós chamamos ela que tem propriedade, porque sabe muito bem do assunto e vai estar conversando conosco sobre doação de sangue. Bem-vinda, doutora Lilian, ao Tempo de Qualidade mais uma vez. Pode apresentar-se para a nossa audiência. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Vivi, pelo convite de estar mais uma vez aqui com vocês. Sempre é um prazer voltar. E hoje, então, falaremos um pouquinho sobre doação de sangue. Atualmente, então, eu fiz residência em medicina interna e também em hematologia e hemoterapia e trabalho no banco de sangue da PUC. Olha aí, então ela tem conhecimento de causa, né? Vamos estar bem amparados aqui nas nossas respostas. Você que está nos ouvindo pela Felicidade, muito bem-vindo aqui ao Tempo de Qualidade. Se quiser, depois pode dar um pulinho aqui no nosso canal do YouTube para ver aqui, né, ao vivo e a cores, a nossa convidada, a apresentadora também, para seguir, para compartilhar. E você que está nos assistindo pelo YouTube, não esquece de dar aquela compartilhada legal, aquela curtida que nos ajuda a alcançar muito mais pessoas. Doutora Lilian, então vamos contar um pouco da história da doação de sangue, né? Nos conta como iniciou, quem foi que teve essa brilhante ideia, quando que foi constatado que, doar sangue, a transfusão aí pode salvar vidas. Nos conte um pouco do contexto histórico aí da doação de sangue. Essa parte é muito interessante. Eu comecei a ler sobre isso e descobri coisas que eu nem imaginava, assim. Então, a ideia de que o sangue dá, sustenta e pode até salvar vidas já vem de um tempo bastante remoto. Mas só em 1665 é que começaram as primeiras transfusões. Só que essas transfusões ainda não eram com pessoas, não eram em humanos, eram entre animais. E essas doações, as primeiras transfusões, elas eram entre espécies diferentes. Então eram animais, né, diferentes, um animal doando para um outro de uma espécie completamente diferente. 2 anos mais tarde, um cientista teve a ideia de tentar fazer então uma transfusão com o humano, só que de novo com espécie diferente. Ele pegou um carneiro e utilizou o sangue no carneiro no humano. E na época não se tinha muito bem a ideia qual era a indicação de fato de transfundir. Nessa época, esse rapaz que tinha recebido sangue de carneiro, ele tinha uma alteração mental, ele perambulava nu pelas ruas de Paris. Então se achava que talvez transfundindo pudesse até se curar coisas mentais. Então não se tinha muito essa noção do que exatamente, para que servia. E nessa época, então, eu fiquei curiosa, por que então eles transfundiram de animais, né? Nessa época, eles achavam que o sangue do animal seria mais puro, livre de paixões e de vícios. Olha! Então, se achava que talvez fosse benéfico. Só que não deu certo. Né? Não deu certo, era isso que eu queria saber, não foi com sucesso. Não deu certo. Okay. Esse paciente acabou falecendo, provavelmente em decorrência da terceira transfusão. Ele fez 3 transfusões com sangue de carneiro e acabou falecendo. Mais tarde, por volta de 1700, alguns pesquisadores, e se a gente fizer entre animais da mesma espécie? E aí fizeram, entre animais da mesma espécie. E aí, viram que tinha dado sucesso. Olha! Aí eles pensaram, então se a gente fizer espécie com espécie, é possível que a gente consiga salvar vidas. E aí um médico da época, só mais de quase 100 anos, 1818, aí ele pensou, então eu vou transfundir sangue humano em humanos. E aí transfundiu o sangue em mulheres que tinham tido sangramento pós-parto. E aí ele conseguiu salvar algumas delas. Olha, na primeira tentativa já houve sucesso. Olha. Né? Ele até documentou na época num jornal The Lancet, que ainda existe, um famoso assim no meio médico. E na época ele ainda publicou esse sucesso que ele teve. Esse feito. Exatamente. Olha, que história incrível, amei saber essa história. Agora vamos então falar dos dias atuais, né? Aqui no Brasil, nos conte um pouco como funciona aqui no Brasil a doação de sangue.
funciona bem, o brasileiro ele comprou a ideia, doa sangue. Não, nos conte esses dados aí. Atualmente, o Brasil, assim, a estimativa é que em torno de 1,6% da população é que faz, de fato, doação de sangue. 1,6%? É baixíssimo. É. Se a gente for ver pela Organização Mundial da Saúde, o ideal, assim, para a gente ter um estoque mais tranquilizador, o ideal é que pelo menos 3% da população doasse. No mínimo. Assim, eles assim, no mínimo até 1% ainda tá, é o mínimo do mínimo, digamos assim. Okay. Mas o ideal para manter numa situação mais confortável, de às vezes precisar e a gente dizer, não tem, teria que ser pelo menos 3% da população doando. Então a gente está um pouquinho acima do mínimo, mas está bastante longe de chegar no recomendado. Ok. Tá, e assim, qual é o país hoje que mantém essa média, que tem uma boa conscientização, que as pessoas se conscientizam e doam sangue? Olha, em geral são países mais desenvolvidos, né? Países europeus, Estados Unidos, em geral eles conseguem um pouco melhor isso. A gente já melhorou, acho que já teve épocas piores, né? Agora com questão de redes sociais, mídia... A divulgação tá melhor. Tá melhor, Ministério da Saúde com vídeos, né? Então tá melhor, mas a gente ainda precisa alcançar. Melhorar. Né? Não dá para se estagnar assim, ainda com tem certeza. Um caminho a percorrer ainda. E vamos conseguir, isso se Deus aí. quiser. Mas, doutora, aqui você atribui esses números tão baixos. Por que você acha que no Brasil ainda não chegamos nessa doação ideal aí, nesse número legal? Eu acho que um pouco falta de divulgação, né? Às vezes as pessoas assim, eu vou doar, tanta gente já doa, pensam, né? E às vezes a pessoa só se dá conta da necessidade de doar quando alguém próximo está precisando, né? Então eu tive recentemente num lugar e uma pessoa me disse assim, eu passei a ser doadora depois que eu me dei conta que alguém da minha família precisou e não se tinha no estoque do local, do banco de sangue, que precisava aquele tipo de sangue dela. E a partir daí, membros da família se mobilizaram e doam até hoje. Então, acho que nós, o ser humano em geral, tem um pouco disso, assim. A gente meio que se acomoda até o calinho apertar ali. Quando a gente vê que alguém está precisando, aí a gente se mobiliza. Então, em geral, eu vejo que muitas pessoas começam a doar porque conheceram alguém, porque alguém da família, algum familiar, algum amigo precisou, e aí se despertam para a necessidade. E então, é verdade, e não existe também boatos assim de que o sangue possa ser comercializado, ou se o sangue não for destinado para uma determinada pessoa, o sangue pode se perder ou pode ser inútil a doação? Não, em geral, assim, quando o doador faz a doação, ele passa por uma triagem, né? Então, é coletada uma amostrinha de sangue daquela doação e se vai para uma análise de em torno de 10 exames, assim, de sorologias, HIV, sífilis e tal. Se algum deles vier alterado, sim, essa doação vai ser descartada. A gente tem que pensar tanto no bem-estar de quem está doando, né, de quem vai receber essa bolsa. Então, se em algum dos exames vier alguma alteração que a gente julgue que vai ser prejudicial ao receptor, então essa bolsa sim vai ser descartada. Mas em geral, todas as doações em que a gente vê ali que todos os exames estão normais, as sorologias todas não reagentes, são armazenadas e vão ter um destino para algum doador. Alguns hemocomponentes duram muito tempo. Então a gente consegue assim fracionar esse sangue total, é dividido em alguns elementos do sangue, e uns congelados e armazenados, eles duram meses. Olha, e quantos litros, eu não sei se é litros ou miligramas, que o doador... Cada doação. É em torno de 450 ml. 450 ml. Vamos lá, você que está nos assistindo, nos ouvindo, se sensibilizou, não espere um parente seu, um amigo, alguém que você ame estar precisando. Com certeza, neste momento, tem muitas pessoas precisando. Então, vamos lá. Quero ser um doador. Como faço? Quais são os benefícios, o que me impede? Vamos falar um pouco agora para essas pessoas que estão nos assistindo e que se entusiasmaram. Aonde procura? Vamos lá, quero ser doador. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo. Então, pode se dirigir a qualquer banco de sangue da sua cidade. Aqui em Porto Alegre, a gente tem nos principais hospitais, então, clínicas, PUC, Moinhos, Mãe de Deus. Todas as cidades que têm hospital têm banco de sangue? A maioria delas, sim. As que não têm banco de sangue, elas pedem para um banco de sangue regional, um banco de sangue mais próximos. Tem algumas cidades que tem só agência. A agência seria só uma distribuidora. Tá. Coleta numa outra cidade e distribui.
Então, não são todos os hospitais que têm banco de sangue, mas os maiores costumam ter. Então, o primeiro passo é procurar um banco de sangue. Aqui em Porto Alegre tem todos esses dos hospitais, mais o Hemocentro. Então, se dirige até lá com um documento com foto, né? Então, identidade, ou então uma CNH, um documento oficial com foto. Vai ser inicialmente feito um cadastro, vai se pegar o telefone, o endereço dessa pessoa e logo já vai passar para uma triagem com um profissional de saúde treinado para isso. Ok. E aí ela vai se perguntar sobre medicações, sobre cirurgias recentes, se tem algum problema de saúde. A pessoa estando tudo bem de saúde, ela vai então passar para uma triagem que a gente chama de triagem hematológica. É feito no dedinho para ver a hemoglobina, porque se a pessoa estiver anêmica, e aí a gente vai tirar sangue dela? Não podemos. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então a gente primeiro tem que ver se os homens, né, a hemoglobina tem que estar maior do que 13 e mulher maior do que 12,5. Estando maior do que esses limites, passa então para doação. Verificam pressão, o peso, então tem que estar bem de saúde, tem que ter um peso maior de 50 quilos. Olha. E a idade é de 16 a 69 anos de idade. Os menores de idade, eles podem doar, né? Dos 17 a 16 anos podem doar, tendo autorização dos responsáveis legais. Então, 16 anos em diante pode doar. Passou nas triagens ali, tá tudo certo. Qual que é o objetivo da triagem? Não é embarrear o doador, então, né, dificultando o acesso. Não é isso. A ideia é não prejudicar a saúde do doador e nem prejudicar a saúde de quem for receber. Também. Okay. Então, toda essa triagem, o objetivo final sempre é o bem-estar de ambos, tanto de quem for doar, de quem vai receber. Tem alguma contraindicação? Se eu doar sangue, passei na triagem, estou apto para ser doador, pode me trazer algum malefício para a saúde? Posso... Olha, se tiver tudo dentro da triagem, o que as pessoas podem sentir, às vezes, elas sentem um pouco de tontura depois. Então, com frequência, essa semana nós recebemos uma caravana de Rio Grande, então o pessoal viajou longas horas para chegar. Olha. Tinha um paciente que eles conheciam e foram lá fazer essa ação tão bonita, né? De tão longe, vir aqui ajudar. E algumas passaram um pouco mal depois. Por quê? Então, uma viagem longa, não se alimentaram tanto quanto... Já em decorrência da viagem também, né? Exato, e aí não se alimentaram um tempão antes da doação. Então, no final da doação, a gente sempre oferece um lanche. Olha aí. Um suco, um sanduíche, uma bolacha. Viu? Já tá valendo. Pelo lanche, né? Lanchinho, né? Então, a pessoa ganha um lanche, né? Não tenho tempo, trabalho, tem como, né? Tem, a gente proporciona o atestado. O atestado, né, de comparecimento. Isso, okay. E aí aquele dia a pessoa acaba ganhando ali da doação, ela ganha. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos que realmente lá. A gente às vezes, né, se acomoda. Ok. E espera doer na gente, né? Essa é a grande verdade, exatamente. Né? Então assim, eu tenho esperança que esse programa vai chegar muito longe, doutora Lilian, e vai com certeza sensibilizar muitas pessoas, não só aqui do Rio Grande do Sul, né, da Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, Porto Alegre, mas em todo o Brasil ou até fora do Brasil. Então seja um doador, salve vidas, ajude, pode ser amanhã, pode ser você ou alguém da sua família, e esse é um ato tão bonito que custa tão pouquinho, né? Na verdade não custa nada em valores, custa a sua boa ação, custa a sua posição, a sua postura de ser uma pessoa do bem, de lá ajudar o próximo, não é, doutora? Exatamente, eu costumo dizer assim que o ideal seria que nós fizéssemos pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Perfeito, é isso aí. Então, como eu falei, às vezes a gente não percebe e não se dá conta da pessoa que está precisando, mas pense em quantas pessoas estão hospitalizadas nesse momento, né? E ninguém sabe, daqui um dia, 2, 3, talvez nós estejamos precisando. Com né? certeza. A gente não sabe o futuro, então fazer o bem enquanto a gente pode, né? Então quem já doou, fica, né, o agradecimento em nome daqueles que receberam. Eu costumo dizer que são heróis anônimos. Que coisa linda, né? É verdade. Chega a me arrepiar, coisa linda. São heróis anônimos, né? Que salvam pessoas sem nem conhecer. Sem nem conhecer. Que coisa linda. Emocionante. Eu quero te agradecer muito, doutora, por ter topado estar conosco com mais um programa num assunto tão importante, né? Tão lindo, tão importante, de tamanha relevância. Quero agradecer também à Livraria Santos por ter nos cedido esse espaço lindo e aconchegante mais uma vez. Um abraço ao pessoal aqui da Livraria Santos.
Agradecer a você que está nos ouvindo pela felicidade. Não esquece, dá um pulinho depois ali no YouTube, no nosso canal Tempo de Qualidade, para assistir esse programa e todos os demais programas, que são muitos, tem muitos programas legais, né, Lilian? Só programa top, só assunto legal. E muito obrigada, doutora, por ter topado estar aqui conosco. Muito obrigada, Vivi. Sempre um prazer estar aí com vocês. Obrigada, pessoal, que nos assistiram e nos ouviram. Que a gente possa, se a gente despertou um pouquinho de interesse em alguém para ir doar, já valeu a pena. Com certeza. E se você não mora por aqui, você não vai ter o prazer de ser atendido pela doutora Lilian lá no banco de sangue lá da PUC, né? Mas se quiser seguir teu Instagram... É Lilian com N no final, L Arais, é o Instagram tudo junto ali, Lilian L Arais. Segue essa querida aí que esteve, acompanhei ela agora na época de pandemia, foi difícil, né? Foi difícil, né? Foi um desafio. Eu tava lá orando por ti, torcendo e por todos esses heróis também que cuidaram destemidamente de tantas pessoas. Hoje nós ficamos por aqui, quero agradecer a sua companhia nesses poucos minutos, mas tenho certeza que serão minutos que vão mudar a história da doação de sangue aqui no nossa região e que Deus toque no seu coração para que você seja um doador de sangue a partir de hoje. Isso aí. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau, pessoal.